Galera, ontem eu disseminei um pouco aí de bagunça, talvez, no Twitter. Por quê? Porque eu tinha uma dúvida que vocês me fazem muito durante as lives e eu decidi fazer o quê? Em vez de responder essa pergunta diretamente, eu decidi devolver a pergunta para vocês. Enfim, nós tivemos aí muitas interações, muitos comentários do pessoal e a pergunta era a seguinte, como vocês já viram no título. Em 2024, daqui para frente, o que vocês consideram que seria uma configuração bacana para você poder jogar os jogos em Full HD? Eu coloquei no Twitter lá, com mínima decência, e a decência é subjetiva, afinal de contas, vai variar a experiência e o objetivo de cada um, e o que cada um vai considerar como mínima decência para Full HD. E eu recebi inúmeras mensagens, dicas, valores já de orçamentos, peças e etc. E eu decidi trazer aqui hoje para vocês e comentar um pouco do que eu considero, e também até um pouco do feedback que foi muito de acordo com o que eu imaginava, ser uma configuração aí com uma certa decência para Full HD. Só que eu falo para vocês já, tá? Se você está esperando que isso aqui é uma resposta pronta, que vai vir uma, como é que eu posso dizer, uma única configuração, uma única opção, eu sinto dizer, mas é muito mais complicado do que isso, tá? Essa pergunta vai depender de vários fatores e eu vou responder todas elas. Então a gente não vai sair daqui com uma ideia de setup, a gente vai sair com pelo menos 3 ou 4 ou 5 ideias de configurações para diferentes objetivos. Então, vamos para o nosso vídeo. Como eu respondo muito aqui nas lives, você quando vai montar uma configuração e você vai considerar uma mínima decência para Full HD, uma configuração recomendada para Full HD, você tem que entender qual que é o seu objetivo com essa máquina. Por que eu digo qual que é o seu objetivo? Tem gente que o objetivo é, eu quero gastar o mínimo possível, quero economizar, não tenho tanto dinheiro e etc. Vou dar um exemplo. Às vezes o cara só tem 3 mil reais, ele vai conseguir jogar em Full HD? Óbvio que ele vai. Com 3 mil reais ele consegue, não que eu esteja recomendando, tá? Não, isso não é uma recomendação, mas com 3 mil reais ele consegue montar lá uma 1650, uma 1660, com i5 4500, um 4600G, com 16 GB de RAM, e ele vai jogar assim em Full HD. Porém, a que custo? Ele vai ter que colocar no gráfico baixo, vai rodar em Full HD, né? Vai ter que limitar em certas coisas, ou seja, não dá para ter tudo. Você não pode ter o menor valor possível e querer rodar com a melhor experiência possível, que a conta não vai fechar. Em alguma coisa você vai ter que deixar de lado ali. Tá? Então, isso é só um exemplo rápido para vocês. Então, o objetivo que eu tracei para essas configurações aqui, pessoal, é da seguinte forma. Recomendações de máquinas, a primeira delas, para o cara que está pensando em montar uma máquina hoje, para durar um bom tempo rodando os jogos aí com uma boa qualidade, e com uma boa taxa de FPS pelos próximos 2, 3, 4 anos aí, uma configuração que vai dar conta hoje, ou seja, uma configuração voltada para tentar gastar o mínimo possível que entrega essa experiência. Quem que vai ser o cara que vai receber essa máquina aqui? É o cara que ele vai jogar em Full HD, mas ele não se importa em jogar em Full HD de repente a 60 FPS algum jogo, 70 FPS, mas ele também quer jogar um game de eSport, às vezes ali sai um Warzone da vida, ele quer rodar um 4K, por exemplo, 120 Hz. Só que assim, lá na frente, daqui 2 anos, os jogos lançamentos, ele já vai estar rodando tipo a 50 FPS, 45 FPS, e tá tudo bem, ele vai ativar um DLSS ou uma tecnologia para ajudar ele. Então, para esse cara, seria essa primeira máquina. Já a segunda máquina, ela seria para o cara que ele quer rodar todos os jogos com qualidade máxima. E essa, inclusive, foi a mais polêmica, porque eu acho que teve muita gente que acreditou que a placa que eu recomendei ali era uma placa que rodava muito mais coisa do que eles pensavam ali, do que eu falei que ela rodava, porque eu mostrei para vocês ali que ela é uma máquina que, uma placa de vídeo vai rodar Full HD com tudo no Ultra. Ela pode rodar mais coisa? Pode, mas se você quer rodar todos os jogos no Ultra, com qualidade máxima, com todas as tecnologias, para hoje, ela já vai ter jogo que ela vai rodar 70 FPS com tudo no Ultra, com todas as tecnologias, vai rodar 60 FPS, dependendo do game. Então imagine daqui para frente, né? Então, vamos comentar um pouquinho sobre essas dicas de configuração. No primeiro caso, a configuração que eu montaria de cara, pessoal, uma dúvida que o pessoal fica de processador é Ryzen 7 ou Ryzen 5. E o mesmo vale para Intel também, tá? Um Core i7 ou um Core i5, por exemplo. De maneira geral, um Core i7 ou um Ryzen 7, ele só vai adiantar, só vai fazer uma grande diferença, não diferenças pequenas, tá? Ele só vai fazer diferença realmente se você vai ser um cara que vai streamar, se você é o cara que vai editar com a sua máquina. Aí vai aparecer alguém que vai falar, nossa, mas quando eu abro várias abas no meu navegador e eu vou jogar o meu jogo no meu Ryzen 5 600, eu vejo que ele está com uso, às vezes dependendo do game, de 80%. Você está rodando o jogo? Tá legal a experiência? Tá tudo bem? O FPS está estável? Eu acredito que está. O 5600 ele é capaz de entregar tudo isso, então tá tudo bem. Tá? É normal que vai ter jogos que ele vai utilizar mais e é normal que vai ter jogos que ele vai utilizar menos.
Agora, o que a gente não pode é comprometer a experiência. Um Ryzen 5 hoje, de boa qualidade, um 5600, por exemplo, um Core i5 12400F, ele é um processador que ele vai te entregar para Full HD, para a proposta das placas de vídeo que a gente vai recomendar, uma experiência muito boa, perfeita. Você não vai ter nenhum ponto que você vai falar, ó, esse processador está degradando a minha experiência com essas placas de vídeo, ou ele não está suportando a performance adequada aqui nos jogos que eu estou utilizando, tá bom? Core i5 ou um Ryzen 5 já vai ser o suficiente. Qual dos dois eu escolho, galera? Um processador que o pessoal recomenda muito é o 5600. E ó, show de bola, tá? 5600 é um ótimo processador, nós já recomendamos várias vezes aqui e nós continuamos recomendando ele. Porém, hoje, eu, se fosse vocês, abriam o olho e a mente também, porque tem muita gente que usa discurso pronto, de chat aí, e não é assim que funciona. Você tem que avaliar cada caso um caso, na prática, no momento que você está, nos preços que você está, e pode mudar o custo-benefício de ontem, já não é mais o de hoje, tá bom? Sempre pode variar. O i5 12400F, na minha visão hoje, na data que eu estou gravando o vídeo, ele é melhor do que o 5600. Por que ele é melhor? Primeiro, porque ele sempre entregou 5 a 10 FPS, 10 FPS não, por cento a mais de performance do que um Ryzen 5 600. Isso já é conhecido, isso não é de agora. Você pega teste de 2 anos atrás, é assim, você pega teste de 1 ano atrás, é assim também, você pega teste de agora, ele continua sendo assim. Por que lá atrás, então, se recomendava o 5600? Porque na época que tinha o 5600 e o 12400F como lançamento, o 12400F tinha acabado de chegar no mercado, era uma nova placa-mãe que você tinha que utilizar, então a placa-mãe era muito cara. A H610, eu lembro quando ele lançou o 12400F, custava R$1.000, uma H610. Hoje a H610 você encontra por 400, 350 reais, então baixou muito, né? Eu não estou nem falando para você ir nesse nível. Você pode pegar uma B660, por exemplo, você já encontra ela por 700, 699, 650, já encontra nessa faixa de preço, que é o mesmo preço de uma B550 de boa qualidade. Você vai pegar uma B550 boa com Wi-Fi, ou uma B550 Steel Legend, uma Aorus Elite, uma Tough Gaming B550, é 750, 800, 850, 900 reais. Então não foge, tá? A Intel, ela tá no mesmo nível nesse contexto aqui de processador que a gente está mencionando para vocês, é o mesmo nível de preço para a placa-mãe também. Se você pensa em colocar o 5600 agora e mais para frente você colocar um 5600X 3D, 5700X 3D ou 5800X 3D, por exemplo, que é os processadores que atingem as maiores taxas de FPS no M4, se você já está com essa ideia agora, você esquece o que eu falei dos 5, porque do lado da Intel você não vai ter essa opção. Agora, se você não tem essa ideia, você está falando, Júnior, eu quero pôr o 5600 agora, e eu vou rodar com ele os jogos durante 3, 4 anos, e daqui 3, 4 anos eu vou trocar minha plataforma. Eu vou trocar minha placa-mãe para uma DDR5, vou colocar na plataforma atual que vai ter no momento, um novo processador, vou colocar uma placa de vídeo talvez nova e etc. Você vai fazer um upgrade geral na tua máquina daqui 3, 4 anos mais ou menos, então você pode considerar aí, sim, tanto o processador Ryzen 5 como o processador Intel. E nesse caso a Intel estaria de pé de igualdade com a AMD. Se não fosse por um detalhe, a Intel está mais barata. Tá? O processador i5 12400F, você encontra ele facilmente entre 150 e 200 reais, mais barato do que o 5600, que pode fazer uma diferença legal. Já que, além dele estar mais barato, ele por padrão entrega 5 a 10% a mais de performance. Beleza? Para algum espertinho não vir aqui e falar bem assim, não, ele não entrega mais performance, vou mostrar exatamente aonde ele entrega mais performance, tá bom? Pode ficar tranquilo. Se você vai utilizar a placa final 60, seja 3060 ou 4060, 4060 Ti ou 3060 Ti, por exemplo, nesse nível de placa de vídeo, até uma 3080, 3070, 3070 Ti mais ou menos, nesse nível de placa de vídeo, o processador Ryzen 5 e o Core i5 vão ser iguais, não vai mudar praticamente nada, vai ser bem igualzinho, tá? Agora, quando você migra para uma 4070, uma 4070 Super, uma placa de vídeo desse nível, uma 7800 XT, por exemplo, aí a diferença começa a aparecer. Aí o Core i5 começa a abrir entre 5% e 10% a mais de performance. Isso está em gráficos que eu coloquei na tela para vocês. Não tem um vídeo apenas e um site apenas que fala isso. Você pode olhar aí vários e vários sites. Tá? No pior dos cenários ele vai ser igual, não é pior, tá? Ele nunca vai ser pior do que o Ryzen 5. Então, no pior dos cenários, ele é igual, tá? E quando a gente considera os melhores cenários, ele é 5 a 10% melhor. Dito isso, tá? Processadores que você não precisaria pensar para essa máquina aqui. Se você vai colocar o Ryzen 5 600 ou você vai colocar o 12400F, quais processadores você pode deletar na tua mente, porque esses processadores aqui eles são melhores e você não deve ficar confuso em pensar nesses processadores. Ryzen 7 5700X, boa opção.
porém, se você não vai fazer live e não vai editar, não tem por que você colocar ele, a não ser que você queira ter margem realmente e tá sobrando uma graninha ali, você pode colocar, e você coloca. Outro processador, Ryzen 7 5700. O 5600 é melhor e o 12400F também. Ryzen 7 5700G. O Ryzen 5 5600 e o 12400F também é melhor em jogos. Outros processadores aí que podem surgir na sua mente, uma dúvida aí. Ah, Júnior, se eu pegar o 5600 GT, o 5600 e o 12400F também vai ser igual ou melhor que ele. 5600G, o Ryzen 5600 e o 12400F também é melhor, tá? Então, cara, esses processadores são assim uma recomendação que dá para você fazer geral. Tem problema se eu pegar algum desses processadores que você falou, Júnior? Ah, eu vou pegar o 5600G, por exemplo. Não tem problema nenhum, você pode utilizar. Para a maioria dos cenários aqui, eles vão ficar muito próximos. A distância entre eles vai ficar maior quando a gente estiver falando de um cenário onde você vai pegar uma placa como uma 4070 e você vai rodar em Full HD porque você quer tentar buscar 144, 165 Hz, 180 Hz. Começa a se tornar um pouquinho mais complicado nesses casos, tá? O 5600 e o 12400F, eles têm facilidade de pegar isso. Qualquer um dos dois pega 144 no Warzone, 165, 180 Hz, qualquer um dos dois. Já um 5600G, um 5700G, esses processadores assim, um 5600 GT, ele já vai ter dificuldade, vai ter jogos ali, tipo um Warzone da vida, que ele vai, uma placa dessa, ele vai buscar uns 150 no máximo, sabe, de FPS. Talvez ele estoure um pouquinho em alguns momentos, mas a estabilidade média geral, a gente está falando ali de talvez um 44 120 no máximo, tá? Então fica de olho nesses detalhes. Agora que você já sabe mais ou menos onde você mirar em processador, vamos falar de placa de vídeo. E aqui é o que vai rodar os jogos, querendo ou não, né? Esses processadores que eu mencionei para vocês aqui, qualquer um deles é capaz de levar a 4060, qualquer um deles é capaz de levar uma 5700 XT, qualquer um deles vai levar uma 3060, uma 3060 Ti, uma 7600 também. Alguns deles podem levar uma 4070 ou 4070 Super, ou uma 4070 Ti em casos extremos, mas daqui eu já não recomendaria. Eu coloquei ela aqui na mesa, não sei porquê, vou até tirar ela daqui. Vou até tirar ela daqui porque não faz sentido ela estar aqui na mesa. Vou tirar ela daqui agora. 4070 Ti para quem vai jogar em Full HD não faz sentido definitivamente. Até a 4070, 4070 Super faz sentido. Daqui para cima já não tem mais lógica, tá? Não tem porquê você ficar no Full HD com uma placa mais forte do que isso. Sabendo que esses processadores suportam essas placas de vídeo aqui, qual o nível de placa de vídeo que eu vou utilizar para cada tipo de jogador, tá? A primeira dúvida principal da galera é: por que você colocou uma 4070 Super na tua mesa aí para Full HD? Para o cara que ele quer simplesmente rodar todos os jogos do mercado, certo? Todos, e ele vai focar em qualidade. Para esse cara, simples assim. Uma placa como essa, para a maioria dos jogos atuais, ela vai jogar Full HD a 120, 130, 140 FPS. Conforme vai passando o tempo, essa tendência é, daqui 1 ano, 2 anos, vai cair para a casa dos 60, 70, 80 FPS. Por que eu digo isso para vocês? Porque tem jogos já da atualidade que essa placa de vídeo aqui em Full HD, com tudo no máximo, se você não usar nenhuma tecnologia para ajudar, não utilizar DLSS, nem nada desse tipo, essa placa já vai rodar 70, 80 ali, em alguns jogos. Vou dar um exemplo. Pega um Alan Wake e roda nela para você ver. O Alan Wake é tido como um jogo já de nova geração. Então ele é o futuro dos jogos que a gente pode analisar aí, por exemplo. Tá? É um jogo que vai levar uma placa dessa em Full HD, 70, 80 FPS. Você não tem muita margem aí, né? Você não tem muita margem. Se você considerar que essa placa de vídeo é 3, 4 anos para frente ainda, você quer ficar com essa máquina aqui, você não tem muita margem. Então essa máquina, sim, por incrível que pareça, nesse nível eu estou recomendando para quem quer rodar os jogos com qualidade no máximo de preferência e que vai mirar 60 FPS. Não é porque você vai mirar 60 FPS que ela não vai poder rodar mais, ela vai rodar mais. Como eu falei, vários jogos isso aqui roda mais. Porém, eu estou prevendo já que essa máquina daqui 1 ano e meio, 2 anos, ela vai ter cada vez mais jogos que ela vai rodar 70, 60. Então já considere ela como uma máquina mirando 60 FPS com tudo no máximo, tudo que você tem direito, tá? Se você vai utilizar tecnologias de geração de quadro, upscaling de imagem, DLSS com inteligência artificial para fazer upscaling de imagem, é outros 500, porque daí você ativa uma tecnologia dessa, você ganha 20, 30% a mais de performance. Ativou um gerador de quadro, você aumenta 50% a performance. Então são tecnologias que vêm para ajudar, mas nem todo mundo está afim disso, né? Tem gente que não quer, então eu estou falando de performance bruta. As tecnologias estão aqui para ajudar vocês. Estou falando do que essas placas entregam na performance bruta delas. Agora que o cara que quer rodar com tudo no Ultra já conhece qual que é a placa, qual que é o nível que ele precisa mirar, que é uma 7800 XT, uma 4070, uma 4070 Super, para Full HD, tá? Com tudo no máximo, vamos comentar os outros níveis que ele pode colocar aqui, tá?
Para o cara que quer economizar, quero jogar economizando bastante na minha máquina assim, mas eu quero jogar com boa qualidade. Considere um alto, por exemplo, como boa qualidade. O cara bota uma régua no alto, certo? E ele vai tentar buscar ali boa qualidade no alto. Cara, no alto, com boa qualidade, a 4060 entrega. Ah, mas ela tem 8 GB de VRAM, Júnior. Sim, ela tem 8 GB de VRAM. Tem jogos que já utilizam mais do que isso de VRAM, em Full HD, tá? Porém, para você atingir isso, você tem que colocar no muito alto ou no Ultra, geralmente no Ultra. Então a gente não pode considerar, eu imagino, né? Para o cara que vai focar em alto, ela é uma placa como não recomendada. Você vai focar no alto, todos os jogos, com uma boa qualidade, uma boa taxa de FPS, cara, você não vai estourar em nenhum jogo a VRAM. Ela não vai ser um problema para você em momento algum. Então a placa sim, ela vai te entregar uma boa performance. Considere a 3060 também, se você quiser, mas a 4060, na minha visão, já é mais tecnológica, mais recente, e é mais barato até você encontrar ela já por preços mais interessantes do que a 3060 várias vezes. E o mesmo vale para a 7600, que é a mesma característica. Ela tem a mesma quantia de VRAM e ela tem o mesmo poder gráfico que uma 4060. Então as duas são para o cara que não quer gastar muito, quer rodar durante um bom tempo os jogos aí, e ele mira no alto, tá bom? Vai mirar no alto. Ele não se importa de rodar um jogo ou outro ali, de repente no alto e conseguir 60 FPS, vai ter jogo que ele vai rodar 80, 90, vai ter jogo que ele vai jogar 144, por exemplo. Essa placa consegue. Qual jogo que ela não vai conseguir levar um 4K ou com muito FPS? Geralmente games de cenário de esportes, competitivos e etc. Qual placa você precisaria para rodar Warzone, por exemplo, estável acima de 165 Hz, acima de um 4K? Já para um outro cara, um outro tipo de consumidor que vai pegar uma máquina para Full HD. 4060 Ti. A 4060 Ti, a 5700 XT, elas são placas que elas vão te entregar já essa margem a mais que a 4060 não tem, que é a margem suficiente para você pegar um Warzone, colocar com gráfico no médio, alto, um preset competitivo, e você com um processador bom como esses aqui, conseguir empurrar um 44, um 65, 180 Hz com facilidade, tá? Com bastante facilidade mesmo. Se você for o cara que você não quer parar nesses jogos e ficar ali, por exemplo, num 4K, no 165 ou 180 em Full HD, aí eu sinto lhe dizer, mas daí vai ter que apertar um pouquinho mais o teu orçamento aí, tá? Você vai ter que pegar um Ryzen 7, um 5700X 3D ou um 5800X 3D, então tu vai ter que gastar um pouquinho mais em processador, aí não adianta só gastar em placa de vídeo, e tu vai ter que pôr uma placa de vídeo tipo uma 4070, uma 7800X XT, por exemplo, esse nível, porque daí ela vai ser a placa que vai te entregar 240 FPS num Warzone, em jogos competitivos, e o processador vai ser capaz de empurrar essas taxas de atualizações mais altas aí para os jogos mais exigentes, tá? Isso não vale para jogos tipo, vou jogar um GTA V. Não faz sentido pro GTA V, só que é para game competitivo. CS2, Warzone da vida e esses games assim. Fechando agora esse parênteses total aqui do nosso vídeo, pessoal, eu acho que nós temos aqui 3 opções de máquina, correto? Vocês concordam comigo? Todas elas entregando a máxima decência e a melhor experiência possível para cada proposta dentro do Full HD. Nós temos uma máquina para o cara que quer uma longevidade grande e ele quer focar em qualidade máxima. É o cara que ele quer jogar em Full HD com Ray Tracing, se ele puder, que ele quer jogar com qualidade máxima com os jogos. Saiu o Horizon Forbidden West, ele quer rodar no Ultra. Ele vai rodar ali mais ou menos 90, 100 FPS com essa máquina ali, atualmente, tá? Em jogos futuros pode ser que vai caindo mais a performance, mas a gente quer garantir pelo menos qualidade muito alta, top, tudo que pode, com pelo menos 60 FPS. Temos uma máquina que vai entregar isso aqui já. Vou deixar a recomendação lá embaixo. A ideia base da configuração. Nós temos uma máquina para quem quer jogar Full HD com uma qualidade alta e não se importa de rodar no alto e de repente está rodando a 60, algum jogo mais pesado, e um jogo mais leve ele vai rodar 80, 90, 100, e um jogo competitivo ele vai jogar a 144 e tudo mais. E nós temos uma máquina focada para o cenário competitivo para quem quer realmente taxas de atualizações muito absurdas, quem quer muitas taxas de FPS, que daí seria essa combinação de processador com uma 4060 Ti, por exemplo, como eu mencionei para vocês, uma 5700 XT, ou o cara que quer rodar com 240 Hz para cima, ele teria que investir em uma troca de processador e uma placa de vídeo mais potente. Então seriam quatro máquinas aqui basicamente. 2 focadas mais para o cara que quer mais FPS, 2 focadas para o cara que quer mais qualidade. São 4 máquinas aqui que a gente recomendou para vocês. E eu vou deixar o link lá embaixo de algumas peças e algumas recomendações de máquinas para vocês. Mas mais uma vez, pelo amor de Deus, pessoal, não sejam mente fechada. Analise a máquina, tá? Que nem eu falei. Você recomendou o 12400F. Quer o 5600? Coloca o 5600, não tem problema. Eu estou falando para vocês. Qualquer um dos dois vai te atender muito bem. Qualquer um dos dois rodar legal. Vai ter alguém que vai vir aqui e vai comentar. Mas o meu 5600 no CS2,
ele dá 300 FPS. Por que você falou que ele não é um processador recomendado para 240 Hz? Porque se você vai jogar o Warzone a 240 Hz, o 5600 não roda o Warzone a 240 Hz. Então eu não posso falar que ele é um processador para 240 Hz, porque dependendo do jogo competitivo, ele não vai atender. Então o CS ele atende, mas o Warzone ele não atende. Já o 5700X3 dele vai atender o CS e vai atender o Warzone também. Você entende? Então avalia cada caso, tá? Existe processador ali que vai ser bom em algum jogo, que vai fugir um pouco da regra, mas estou tentando fazer o contexto geral para tentar facilitar para vocês, tá? Então eu tentei dividir em 4 cenários possíveis aqui para Full HD, tá bom? Se você quiser ter um vídeo como esse aqui no canal para Quad HD, deixem as dicas lá embaixo, o que vocês acham, se gostaram, deixem um like, compartilhem com o seu brother que eu posso trazer uma parte 2, aí a gente vai focar em Quad HD, agora e para o futuro, beleza? Obrigado a você que assistiu até aqui e nos vemos no próximo vídeo, galera. Fui!